Um exemplo de fé e superação, Padre Marcelo Rossi. Nos momentos mais desafiadores da vida, histórias de superação têm o poder de iluminar o caminho e reacender a esperança. Entre tantas jornadas inspiradoras, a do Padre Marcelo Rossi se destaca como um verdadeiro testemunho de fé, coragem e resiliência. Reconhecido como uma das figuras mais influentes da Igreja Católica no Brasil, Padre Marcelo passou por um período marcado por desafios profundos que testaram não apenas sua saúde física, mas também sua força espiritual. Durante anos, ele enfrentou uma luta silenciosa contra a depressão, um problema que afeta milhões de pessoas e que, muitas vezes, é enfrentado com preconceito ou em solidão. Apesar de sua posição de liderança espiritual, ele mostrou que ninguém está imune às dificuldades da vida. A vulnerabilidade que revelou ao público trouxe identificação e inspiração para aqueles que também enfrentam batalhas internas. Mas o que torna sua história extraordinária é a forma como ele se reergueu. Padre Marcelo transformou a dor em força, os momentos de escuridão em luz, e sua vida se tornou um exemplo vivo de que, com fé, é possível superar até os mais difíceis obstáculos. Hoje, ele não apenas superou os desafios emocionais que enfrentou, mas também promoveu uma transformação física impressionante. Adotando hábitos saudáveis e uma rotina de exercícios físicos, ele reconstruiu seu corpo e recuperou sua vitalidade, mostrando que o cuidado com o corpo e a mente são essenciais para uma vida equilibrada. Mais do que uma mudança externa, sua jornada reflete uma transformação interna, impulsionada por uma fé inabalável em Deus e por um propósito claro, continuar sendo uma ponte entre o divino e o humano, tocando o coração de milhões de pessoas. A história do Padre Marcelo Rossi não é apenas sobre superação individual, mas também sobre como a fé, o apoio da comunidade e a determinação podem transformar vidas. É um convite para todos nós refletirmos sobre nossas próprias batalhas e encontrarmos inspiração para seguir em frente, confiando que, com Deus, tudo é possível. Essa jornada nos ensina que os desafios não são um fim, mas uma oportunidade de renascimento e renovação. A vida de Padre Marcelo Rossi, marcada por seu impacto como líder espiritual e figura pública, também carrega capítulos de desafios profundos que muitas vezes permanecem ocultos atrás de sua postura serena e palavras inspiradoras. Entre esses desafios, um dos mais significativos foi sua luta contra a depressão, uma condição que não escolhe vítimas e que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, independentemente de sua posição, crença ou status social. Esse período difícil na vida do Padre Marcelo trouxe à tona uma realidade muitas vezes negligenciada e a dificuldade de lidar com a saúde mental, especialmente em um contexto onde se espera que líderes espirituais sejam exemplos de força inabalável. A depressão enfrentada pelo Padre Marcelo revelou que mesmo aqueles que estão profundamente enraizados na fé não estão imunes às pressões emocionais e psicológicas da vida. Ele descreveu momentos de extrema tristeza e desânimo, acompanhados pela sensação de vazio e pela dificuldade de enxergar esperança em meio à escuridão. Para muitos, isso foi surpreendente, pois, como sacerdote, ele era visto como alguém que possuía uma conexão direta com o divino, o que, para alguns, parecia suficiente para afastar qualquer sofrimento. No entanto, sua vulnerabilidade mostrou que a luta contra a depressão é universal e não discrimina, sendo um lembrete poderoso de que todos somos humanos e enfrentamos fragilidades. Essa revelação tocou profundamente os corações de inúmeras pessoas, especialmente daqueles que também enfrentam dificuldades em cuidar de sua saúde mental e espiritual. A realidade é que, em muitos contextos, questões relacionadas à saúde mental ainda são envoltas em estigmas e incompreensões. Muitas pessoas que enfrentam depressão ou ansiedade sentem-se isoladas, e frequentemente, hesitam em buscar ajuda por medo de julgamento ou de serem vistas como fracas. Padre Marcelo, ao compartilhar sua experiência, desafiou essa narrativa, mostrando que pedir ajuda e reconhecer a dor não é sinal de fraqueza, mas de coragem e autoconhecimento. Sua luta também trouxe à tona a conexão intrínseca entre saúde mental e espiritual. Ele destacou como momentos de distanciamento espiritual podem amplificar sentimentos de desesperança, enquanto a prática da oração, da meditação e a busca por um propósito maior podem ajudar a encontrar equilíbrio em meio às adversidades. No entanto, ele também reconheceu que a fé, embora essencial, precisa caminhar junto com cuidados práticos, como acompanhamento médico, terapias e mudanças no estilo de vida.
A história do padre Marcelo Rossi ao enfrentar a depressão não apenas humanizou sua imagem, mas também serviu como um poderoso alerta sobre a importância de cuidar tanto da alma quanto da mente. Sua jornada nos lembra que as dificuldades fazem parte da vida, mas que reconhecer e enfrentar essas lutas, com fé, apoio e determinação, é o primeiro passo para a verdadeira superação. Nos momentos mais sombrios da vida, é comum que muitas pessoas se sintam perdidas, como se estivessem à deriva em um mar de incertezas e dificuldades. Padre Marcelo Rossi, em sua jornada de superação, mostrou que, mesmo em meio às adversidades, a fé pode ser a âncora que mantém a alma firme, conectada a um propósito maior e sustentada pela esperança. Durante os períodos difíceis que enfrentou, marcados pela depressão e pela luta para reencontrar equilíbrio emocional e físico, ele encontrou na conexão com Deus e na vivência de sua espiritualidade os recursos essenciais para perseverar e se reerguer. Mesmo em momentos em que parecia difícil sentir a presença divina, Padre Marcelo não se afastou de suas práticas espirituais. Ele se manteve fiel à oração, que, segundo ele, era um diálogo constante com Deus, mesmo que algumas vezes silencioso, marcado mais por lágrimas do que por palavras. A oração, além de um ato de entrega, tornou-se um espaço de reconexão com sua essência e com a certeza de que, mesmo nas tempestades, Deus permanecia ao seu lado. Foi na simplicidade desse ato que ele encontrou forças para continuar, dia após dia, mesmo quando a esperança parecia distante. Outra prática fundamental para ele foi a leitura da Bíblia. Nos momentos em que se sentia mais fragilizado, Padre Marcelo recorria às Escrituras como fonte de inspiração e conforto. Ele relatou como palavras antigas, carregadas de sabedoria e promessas de vida, renovavam sua força interior e traziam à tona a lembrança de que Deus é fiel e está sempre presente. Trechos como "O Senhor é o meu pastor, ou nada me faltará", ou Salmo 23h01, ou "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus", ou Romanos 8h28, tornaram-se guias em sua jornada, oferecendo direcionamento e alívio para sua alma abatida. Além disso, ele incorporou a meditação à sua rotina como uma forma de acalmar a mente e centrar seus pensamentos em Deus. Em meio a uma sociedade repleta de ruídos e distrações, a meditação proporcionou um momento de silêncio interior, permitindo que ele ouvisse não apenas suas próprias necessidades, mas também a voz de Deus em seu coração. Esse espaço de tranquilidade ajudou-o a lidar com as emoções intensas e a encontrar clareza mesmo nos dias mais difíceis. A fé, porém, não foi apenas uma prática individual para Padre Marcelo. Ele permaneceu conectado à igreja, celebrando missas e se mantendo presente na vida da comunidade. Mesmo quando sua saúde física ou mental o limitava, ele fazia questão de continuar sua missão, ainda que com dificuldades. Essa entrega à sua vocação e ao serviço ao próximo foi um dos pilares que sustentaram sua recuperação. Ao se dedicar aos outros, ele encontrou significado para suas lutas, transformando sua dor em um testemunho vivo de resiliência e amor divino. A história de Padre Marcelo Rossi nos mostra que a fé não elimina os desafios da vida, mas oferece a força necessária para enfrentá-los com coragem e perseverança. Por meio da oração, da leitura da Bíblia, da meditação e da conexão com a Igreja, ele encontrou a âncora que o manteve firme em meio às adversidades. Seu exemplo nos inspira a buscar em Deus e na espiritualidade a força para superar nossas próprias tempestades, confiando que, com fé, nunca estamos sozinhos em nossa jornada. A jornada de superação do Padre Marcelo Rossi é uma prova viva de que, por mais desafiadores que sejam os momentos que enfrentamos, sempre há uma saída, uma luz no fim do túnel. Sua história, marcada por lutas intensas contra a depressão, transformações físicas e emocionais, e sua renovada conexão com a missão de evangelizar, nos ensina que nenhuma dificuldade é maior do que a força que podemos encontrar em Deus, em nossa fé e em nós mesmos. Ele mostrou que, com dedicação e o apoio das pessoas certas, é possível vencer até os mais profundos abismos e renascer mais forte e mais inspirado do que antes. Assim como o Padre Marcelo, todos nós enfrentamos momentos em que a vida parece nos desafiar além de nossos limites. Pode ser uma perda, uma doença, um fracasso ou uma batalha interna que parece impossível de vencer. Nesses momentos, é fácil sentir-se sozinho ou sem forças para continuar. Mas a história dele nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre um caminho de superação, e esse caminho começa com a fé.
Acreditar que há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergar, é o primeiro passo para transformar nossa dor em aprendizado e crescimento. Superar dificuldades não significa fazê-lo sozinho. Padre Marcelo destacou a importância do apoio da comunidade, da família e dos amigos em sua recuperação. Ele nos ensina que é fundamental buscar ajuda, tanto espiritual quanto profissional, e que não há vergonha em admitir que precisamos de suporte. Ao contrário, é um ato de coragem reconhecer que, às vezes, não conseguimos carregar os pesos da vida sozinhos. A oração, a meditação, o acompanhamento médico e o amor de quem está ao nosso lado são ferramentas poderosas que podem nos ajudar a reconstruir o que parecia perdido. Sua dedicação em se reconectar com sua missão de vida também nos inspira a buscar aquilo que nos dá sentido e propósito. Quando nos voltamos para aquilo que amamos ou que sentimos ser nosso chamado, encontramos forças que nem imaginávamos ter. Padre Marcelo transformou sua dor em um testemunho que hoje inspira milhões de pessoas a seguirem em frente, independentemente dos desafios que enfrentam. A mensagem final de sua trajetória é clara: todos somos capazes de superar as adversidades. Talvez o caminho seja longo e, em alguns momentos, pareça insuportável, mas com fé, perseverança e apoio, podemos não apenas vencer, mas renascer como pessoas mais fortes e conscientes. Assim como ele, cada um de nós pode ser uma fonte de inspiração para outros, mostrando que, com Deus no coração e determinação na alma, nenhum obstáculo é intransponível. Que sua história nos motive a acreditar na nossa própria capacidade de vencer, a nos reconectar com nossa fé e a lembrar que, por mais difíceis que sejam as tempestades, sempre há um novo amanhecer nos esperando. Afinal, com Deus, tudo é possível.